Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, nossa comunidade. Nós estamos com esse detalhe do som aí, mas a gente está tentando ajustar da melhor maneira possível. Se Deus quiser, nos próximos dias a gente vai estar resolvendo essa fiação, essas coisas aí, tendo um parecer para os irmãos. Mas tem sido bênção louvar ao Senhor, aos irmãos. Eu confesso para vocês que ouvir a igreja é um dos maiores privilégios que nós podemos cantar juntos e ouvir a igreja. Bom, eu quero hoje, meus queridos irmãos, fazer um pedido a vocês para nós estarmos no mês de junho e julho pensando em iniciativas na comunidade. Por exemplo, vai esfriar, à noite. Então, quem sabe a gente fazer um caldo quente depois do culto, para a gente sentar, tomar um caldinho, conversar. Um chocolate quente já começou a iniciativa. Mas se você tiver alguma ideia nesse inverno, fala com a gente, que a gente está disposto a realizar algumas ideias. Um caldo, um chocolate, um bolo, uma noite mais confortável. E o culto pela manhã vai ser no último domingo do mês, seguindo aquele protocolo nosso. Nós estamos querendo trocar, na verdade, como o pastor Enéas falou, para o primeiro domingo de julho, tá? Ao invés de ser o último, ser o primeiro. Daí a gente faz aquele almoço tradicional, é começo de mês, o povo está recebendo, não é tão pesado. Então a gente também está pensando nesses caminhos. Ao invés de ser o último, então esse mês provavelmente não vai ter culto pela manhã, vai ser só em julho, mas aí a gente vai começar a fazer no primeiro domingo de julho. Mas vai ter tudo comunicado para os irmãos. Então esteja orando, vamos juntos estar aí. Eu também quero ouvir vocês, o que vocês têm achado do culto pela manhã. Algumas pessoas têm falado para mim que tem sido bênção, Eu pude ir no parque com a igreja, com algumas pessoas da igreja, tomar uma água de coco, conversar com as crianças lá, foi uma bênção. Outras pessoas foram sair com os filhos, foi uma bênção. Então eu quero ouvir vocês sobre o culto pela manhã, que é muito importante a gente conversar. Tá bom? Hoje eu quero falar sobre um texto que é bem conhecido. Lá em Mateus, nós vamos estar vendo ali a angústia de Jesus. É um texto bem conhecido, eu sei que você já viu no filme A Paixão de Cristo, em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, 26, 36, de Mateus. Rodrigo vai estar projetando para a gente aí também, na versão NVI. Eu vou ler com vocês essa versão da NVI, que é muito boa. E eu quero, junto com vocês, abrir em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 em diante. Pode ficar tranquilo, abrindo sua Bíblia aí, que nós vamos estar lendo esse capítulo, essa parte da vida de Jesus que é tão profunda. Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Jesus agora muda o tom. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levanta-se e vamos. Aí vem o traidor. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por ter inspirado Mateus, outros autores a falarem sobre esse momento tão profundo que o teu Filho amado Jesus viveu no Getsêmani. Pai, obrigado porque aqui nós temos a prova que o Senhor é o nosso Deus. E que o Senhor veio a esse mundo pagar o preço que nos era
a nós que nós deveríamos pagar, o Senhor tomou o nosso lugar. Pai, que hoje nossos olhos venham estar abertos para enxergar a obra do Messias, para que nós não venhamos a dormir e ficarmos dispersos, mas que venhamos a ouvir a Tua voz nessa noite e conhecermos a obra salvadora do Messias. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre o cálice que Jesus tomou por nós. E eu quero hoje te fazer uma pergunta. Se Deus te ama, se Deus me ama, se Deus nos ama, por que Jesus precisou de sofrer? Se Deus nos ama, por que Jesus precisou de sofrer? Já fez essa pergunta? Porque é uma pergunta que muita gente evita. A gente gosta de um Jesus ressurreto, e de fato ele está. A gente gosta de um Jesus agora glorificado, santo, mas muitas vezes, aquele Jesus que muitas vezes é representado em imagens, crucificado, machucado, ferido, incomoda algumas pessoas. Me incomoda também. Adorar a esse Jesus derrotado. Mas essa fase de Jesus precisa estar ilustrada na minha e na sua mente. O sofrimento de Jesus. Porque se nós não formos honestos, se nós pensarmos em um Deus amoroso, que cuida de nós, mas quando a gente olha para a cruz, vamos pensar a respeito de Deus Pai. Se Deus Pai ama tanto, se Deus é tão bondoso, por que Ele moeu o Filho dele na cruz daquele jeito? Quem assistiu a Paixão de Cristo é um filme que consegue relatar o sofrimento de Jesus de uma forma muito fiel, mas o próprio autor do filme, o Mel Gibson, diz que não chega nem perto da profundidade daquele sofrimento de Jesus. O que eu quero dizer nessa noite é que quando a gente olha para a cruz, fica uma tensão difícil. Como é que um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, permitiu que o Filho dele morresse dessa forma na cruz? Que Deus é esse? Que amor é esse? O problema muitas vezes é que a gente olha muitas vezes para Deus no momento da cruz, mas a gente não olha para nós mesmos. Muitas vezes a gente olha muito para o sacrifício de Jesus, e nós devemos olhar. Muitas vezes somos fixos no sofrimento de Jesus, mas muitas vezes a gente não olha para a nossa condição que a Bíblia nos ensina. Qual é a nossa condição? Por que Jesus teve que sofrer? Porque o problema somos nós. Nós somos o problema dessa história. O sofrimento de Jesus naquela cruz é o problema, porque o problema do pecado não começa em Deus, começa em mim e em você. Deus ali no Getsêmani existe para que nós venhamos hoje a receber de Deus algo que Ele nos entrega através da sua entrega. O que isso significa? Muitas vezes a gente está vendo a Paixão de Cristo, muitas vezes a gente está ali assistindo filme, muitas vezes a gente está até lendo o Evangelho ou escutando a Bíblia, e a gente fica ali ouvindo e fala: ai, Jesus, o Senhor sofreu tanto, Pai, ô Jesus. E a gente não olha para nós. A gente não olha para a nossa condição. A gente não olha o que a gente fez com Jesus. O que eu e você fizemos com Jesus. O que Jesus recebeu ali era para que nós recebêssemos aquilo que Ele está colocando. Eu quero mostrar para vocês, porque você sabe, o seu pecado te acompanha. Você sabe, no fundo, os seus pecados te acompanham. Você erra, eu erro. Nós falhamos, nós tomamos decisões. Quem tomou decisão essa semana que se arrependeu depois? Nós tomamos decisões, falamos coisas que nos arrependemos depois. Muitas vezes nós ferimos quem nós dizemos amar. Percebeu isso? Que você e eu podemos ferir quem dizemos que amamos. E carregamos dentro de nós um preço e um peso que a gente não consegue explicar no coração. A Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia chama os nossos erros de pecado.
A Bíblia chama os nossos erros de que nós nos arrependemos de pecado. E pecado não é um comportamento pecaminoso. Muitas vezes é muito moralista o pensamento que a gente tem sobre pecado. É certo ou errado. Você tem que fazer o certo ou errado. Tem muita gente fazendo o que é certo com o coração errado. Pecado não é sobre certo ou errado. Pecado é sobre uma condição espiritual que nós temos, que você tem, que eu tenho diante de Deus, de entendermos que de fato Cristo, Ele veio para resolver o seu coração, o meu coração. Ele não veio para você ficar sentadinho, comportadinho, bonitinho, mas com um coração cheio de pecado. Ele veio para resolver essa condição que você luta todos os dias contra ela. Ele veio para resolver aquilo que nos incomoda. Jesus veio para resolver aquilo que incomoda o nosso coração, que a gente nem gosta de conversar às vezes. Em nome de Jesus, meus irmãos, se você quer saber a seriedade do pecado, a gente vai olhar para esse texto agora. Olha o que o Filho de Deus, porque nós não conseguimos resolver essa condição sozinhos. Nós não conseguimos mudar os nossos corações pela própria força. Porque o problema não é o que você faz. O problema não é o que eu faço. É quem somos diante de Deus. Quem você é diante de Deus hoje? O que você tem nas suas mãos hoje? Pecados? O que você tem no seu coração hoje? Falhas? Porque você sabe que você está desconfortável diante de Deus. Você sabe que tem coisas que você prefere não conversar com Deus. Tem coisas que você acha que pode esconder de Deus. Mas se existe justiça, se existe um Deus santo, então existe um juízo contra esse pecado. Eu gosto dessa frase que diz assim: ao longo das Escrituras, o cálice é uma forma de descrever o juízo de Deus contra o pecado. Não é apenas um sofrimento físico, é enfrentar aquilo que o pecado exige diante de um justo. Então surge a grande pergunta de hoje, além daquela primeira: se existe um cálice de juízo, quem vai beber esse cálice? Quem vai beber nessa noite o cálice? Os discípulos acharam que podiam tomar, lembra da conversa? Você pode tomar o cálice da ira de Deus? Algum ser humano pode tomar, ser digno, no Apocalipse, de tomar do cálice, de estar diante de Deus e falar: eu pode colocar sobre mim. Mas alguém tem que lidar com isso. Concorda? Alguém tem que lidar com o pecado. Alguém tem que resolver essa questão do pecado, da justiça de Deus. E é esse ponto que o Getsemane entra na história. Quando Deus tomou o cálice da ira de Deus. E é muito interessante que quando a gente olha para esse texto, Jesus estava no momento que a Páscoa tinha acontecido com seus discípulos, estava acontecendo as festas, e durante alguns séculos aquela celebração era uma celebração muito alegre, você sabe o significado da Páscoa, a libertação do Egito, a libertação quando Deus trouxe o povo com salvação para a terra prometida, todas aquelas coisas que acontecem. Mas um cordeiro era sacrificado, seu sangue era derramado. Eu sei que você sabe disso, mas naquela noite algo novo estava acontecendo em Jerusalém. Algo espiritual estava acontecendo em Jerusalém. E Jesus não estava participando apenas da Páscoa. Ele estava caminhando em direção ao seu verdadeiro significado. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, o povo sendo liberto do Egito, o povo atravessando o mar, no deserto, tudo aquilo prefigurava a maior Páscoa que o mundo iria ver. Era uma sombra de Cristo. É por isso que quando você olhar para o Antigo Testamento, você precisa aprender a ler o Antigo Testamento para entender que ele é a sombra de Cristo. Lembra do caminho de Emaús? A respeito dos profetas, a respeito dos ensinos, que ele fala: vocês são nécios, vocês estão tardios de entender. Jesus estava agora realizando aquilo que Deus havia preparado como supremo sacrifício no Monte das Oliveiras. E você sabe o significado de Monte das Oliveiras? Pastor, é porque lá tinha muitas oliveiras. É isso mesmo. Mas, ali, o Hernandes Dias Lopes vai dizer, um autor, um teólogo, que lá as azeitonas, elas eram moídas e produzia azeite. O The Chosen coloca ali, como um terreno, mas que não tem na Bíblia não, tá? Cuidado.
O terreno era do pai de Pedro, que quem tá aqui é Pedro, Tiago e João, galera do barquinho lá. Os três estavam juntos ali. E diziam que existiam discípulos que tinham parentes no The Chosen, que eram parentes. Lembra, quem já assistiu esse episódio? Que ele vai lá, compra um terreno, esse terreno é difícil. Isso não está na Bíblia. Mas Jesus conhecia a pessoa que estava cedendo aquele terreno para eles orarem. Jesus estava causando uma invasão de privacidade. Não é por esse caminho. Jesus conhecia aquelas pessoas. E aí ele está no lugar onde as azeitonas eram prensadas para que pudesse ter um azeite de qualidade. E é interessante porque quando Mateus relata isso para nós, o que está acontecendo no mundo jurídico da época religiosa de Jerusalém é: Judas decidiu trair Jesus, correto? Os líderes religiosos estavam planejando a sua morte. Em poucas horas, aqueles mesmos discípulos que estavam na ceia dizendo o quê? Jesus, eu não vou te abandonar. O Pedro, por isso Jesus falou com Pedro aqui: Pedro, está dormindo, cara? Você falou que ia ficar do meu lado, está dormindo. Pedro, você gosta de falar, né? Esse mesmo Pedro, com os olhos pesados, dormiu. Porque quando a gente percebe o que Jesus estava para fazer, o maior conflito de Jesus não era com os seres humanos, com os homens, com as mulheres, com aquelas pessoas que estavam ali. Jesus estava diante de algo que ele chama de cálice. Eu gosto dessa frase. Porque ao longo das Escrituras, o cálice não é apenas uma figura qualquer. Ele é o juízo de Deus, então Jesus está ali diante de uma situação muito difícil. Não sei se você sabe. Aquele jardim onde Jesus estava, as orações que Jesus estava fazendo, nós não estamos vendo alguém apenas vivendo um sofrimento psicológico, espiritual ali. Nós estamos vendo alguém se aproximando do momento que vai lidar com aquilo que o pecado exige. Nós estamos vendo alguém que está diante da resolução do pecado. Meus irmãos, nós estamos vendo Deus diante do cálice do juízo do próprio Pai. É interessante que quando a gente olha o Evangelho, a gente vê Jesus forte, né? Jesus andando sobre as águas, fazendo milagres, enfrentando os religiosos frente a frente, vendo Jesus tocando em leprosos, vendo Jesus falando que ele perdoa milagres, e quando alguém duvida, o que Jesus fala? Para que vocês vejam que eu tenho o poder de perdoar o pecado, levanta e anda, seja curado, seja liberto. Então Jesus poderoso, mostrando ali o seu poder para todas aquelas religiosas, para aquelas pessoas. Mas quando a gente olha para esse momento que Jesus está diante da ira de Deus, do cálice de Deus, daquilo que o pecado representava para o ser humano, a gente vê um Jesus ali fisicamente atordoado. Um Jesus que alguns autores dizem que ele até chegou a suar sangue, de tamanha agonia. E você pode ler um livro chamado Anatomia, que é um autor que é um apologeta, ele vai tratar o sofrimento de Cristo de uma perspectiva médica e mostrar que para você chegar a suar sangue, você precisa estar sofrendo um sofrimento psicológico muito grande, então é possível. Mas nenhum ser humano conseguiria chegar a tamanho sofrimento sem sofrer uma lesão cerebral, alguma coisa. Então, fisicamente, Jesus está ali diante do meu, do seu, dos nossos pecados. Ele está diante da realidade do pecado. Gente, ele está diante ele está diante de um sofrimento porque ele sabia o que havia de vir aqui para frente. E aqui, a religião fica aqui, é onde eu vou falar agora. O evangelho não, mas a religião fica aqui. Quantas vezes você já ouviu o sermão dizendo: Jesus viu as cenas da crucificação. Jesus viu ele sendo torturado. Jesus viu a coroa de espinhos arranhando a sua testa. Ele viu ele sendo chicoteado. Muitas vezes a gente fica apenas nessa parte, que é uma parte com certeza que Jesus teve que lidar. Mas a gente hoje vai entender o que Mateus quis dizer para nós nessa noite. Porque quando você compreende, quando eu compreendo o peso daquela tensão, a gente não pode agir com indiferença. A gente não pode agir pensando que Jesus está sentindo o peso do pecado, a ira de Deus,
ele se entristece, ele está angustiado. Mas por que isso normalmente não nos afeta ao ponto de nos transformar? Ao ponto de nós dizermos assim, se alguém me amou tanto, por que eu continuo fazendo os mesmos pecados? Por que isso nos afeta apenas no campo do sentimento? Eu vi muita gente chorar no filme da Paixão de Cristo. Ai, tadinho de Jesus. E sair do cinema, ou sair do lugar que estava assistindo, e cometer os mesmos pecados, não mudar de vida. Tem muita gente que se emociona profundamente e não é transformado por o que está diante dos olhos deles. Sabe por quê? Porque aquilo que muitas vezes tratamos como algo leve, comum. Você quer saber o tamanho do meu e do seu pecado? Você quer saber o que o pecado custou? Eu vou te apresentar agora. Eu vou te apresentar agora uma perspectiva que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. E que talvez você vai ficar assustado com o que você vai ouvir. Porque o que Jesus fez aqui foi tomar as nossas dores, porque a gente vê com clareza que o pecado custou algo para Deus, que o pecado custou algo para Jesus. Mas a grande pergunta é, ele orou, Senhor, afasta de mim esse cálice, eu não quero beber esse cálice. Senhor, eu não quero, Pai, eu não quero, Pai, eu não quero. Então quem vai beber esse cálice? Quem vai beber esse cálice? Irmãos, o próprio Jesus pediu ao Pai para ser evitada aquela situação. Mas muitas vezes você deve achar assim, não, Paulo, é por causa do sofrimento que ele viu. Não é por causa do sofrimento que ele viu apenas. O que Mateus está mostrando para nós, primeiro, eu quero que você entenda isso para que nós consigamos mergulhar nesse amor de Deus. O que Mateus está mostrando para nós é que Jesus foi submisso ao Pai. O que Adão e Eva se perderam no jardim, nesse jardim do Getsêmani, o Filho justo de Deus foi obediente à vontade do Pai. O que Adão e Eva traíram Jesus comendo do fruto, esse filho foi fiel ao Pai, submisso à vontade de Deus. Essas palavras que Jesus diz, afasta de mim esse cálice, não é uma superficialidade de Jesus, não é uma encenação de Jesus, não é qualquer distanciamento emocional. Ele sente o peso real daquilo que está prestes a acontecer, ele sabe exatamente o que o cálice significa, o que significa aquele momento e expressa a realidade diante do Pai. Muita gente pensa que Jesus era um ser humano, vou botar esse tom aqui, inabalável. A Bíblia chama isso de união hipostática. Nome difícil. É difícil. Teólogos gostam de dar nomes difíceis para as coisas complicadas. Mas, união hipostática significa que Deus era 100%, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. O que a gente está vendo aqui é Jesus, 100% Deus, 100% homem, diante do sofrimento que ele haveria de enfrentar por causa do meu e do seu pecado. É interessante porque a gente pode pensar assim, tem muita gente que pensa assim, tá? Jesus estava encenando para os discípulos. Não, ele estava ali mostrando para os discípulos, porque na verdade existia uma heresia que falava que Jesus, quando foi para a cruz, ele não sofreu, porque era ali uma espécie de fantasma. Jesus era um espectro. Algumas heresias do Novo Testamento acreditavam que Jesus da cruz, não, como que pode Jesus vir em carne e sangue e se entregar na cruz pelos nossos pecados? Não, Jesus ali na cruz, ele estava encenando, ele não sofreu. Irmãos, Mateus está dizendo, ele sofreu. Ele sofreu, sendo Deus. Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, tomou forma humana, morreu morte de cruz, esvaziou de si mesmo. Jesus saiu do trono do céu para vir a esse mundo por causa do meu e do seu pecado. E aqui ele está sofrendo algo injusto. Talvez quem é pai e mãe sabe pensar que o seu filho, que aquela pessoa que você pegou nos braços, digamos que você tem um afeto enorme, você vê uma pessoa sofrer como um filho de forma injusta. Jesus não era para estar aqui, gente. Jesus não era para estar sofrendo todas essas consequências do pecado. E alguém pode pensar e dizer assim, pô, pastor Jesus recuou aqui, hein? Olha só, o pastor Jesus está recuando. Ele está dizendo assim, pai, me dá um caminho alternativo. O Jesus humano, sim. É isso mesmo.
Ele recuou. O de Jesus, filho de Deus, recuou. Você acha que está encenando aqui, dizendo palavrinhas aqui de brincadeira? Vocês acham que religião... Jesus viu o sofrimento, ele recuou. Deixa eu te apresentar o Evangelho agora. Deixa eu te apresentar o que o Evangelho quer de nós essa noite. Eu quero te mostrar por que Jesus estava tão intenso em sofrimento. Eu quero te mostrar que Jesus estava numa submissão tão plena à vontade de Deus, que no Getsêmani, a realidade da decisão de Jesus, mesmo ele dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, eu não vai, Pai, tira de mim, ele fez isso em submissão ao Pai, mesmo sentindo na pele o pecado, o juízo de Deus. Irmãos, esse momento aqui é decisivo porque fica claro que o Pai respondeu à oração de Jesus. O Pai respondeu à oração de Jesus dizendo assim, não vou tirar. O pastor está falando que Jesus aqui é menor do que eu imaginava. É assim que a religião vê. A religião gosta de colocar acontecimentos físicos de Jesus, mas não consegue entender o que Mateus está dizendo de forma espiritual no texto. Meus irmãos, olha o que o pecado causou. Romanos, vocês estavam mortos em seus pecados e delitos, correto? Afastados de Deus, mortos, eu e você, espiritualmente mortos. O pecado gera morte, certo? Algo precisaria ser resolvido. Poderia Deus dizer assim em Gênesis 3, Hamilton, acabou, errou, acabou. Acabou a criação. Ele poderia? Ele poderia. O assombroso aqui é que mesmo Deus podendo destruir tudo em Gênesis 3, Ele não faz. Ele não faz. Mesmo custando, a Bíblia fala que Jesus estava morto desde a fundação do mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que o ser humano poderia pecar. E mesmo sabendo que eu e você escolhêssemos o pecado, Ele veio e disse assim, ainda que eles virem as costas para mim, eu não virarei as minhas costas para a minha criação, porque eu amo a minha criação. Mas, se Deus é justo, Ele poderia dizer, se Deus fosse justo segundo o pensamento humano, vamos dar aqui uma anistia geral. Vamos perdoar. Anistia, fechou, anjos, todo mundo cala a boca. Ai, Jesus, cala a boca, eu sou Deus, eu sou juiz, sou eu que mando aqui. Você conhece esses exemplos de Brasília, né? Não precisa nem falar, sou eu que mando aqui, eu que tenho a canetada, acabou. Não é assim que é hoje? Isso é um juiz injusto. Um juiz não é sério. O que nós temos no nosso Brasil não é judiciário de verdade. É corrupção deliberada. Porque o que é justo, sabe o que é justo? É Deus dizendo assim, eles vão errar. Eles podem errar. Erraram em Gênesis 3. Pai do céu, o anjo, Jesus, meu Deus, o Espírito Santo, vinde, erraram ali. Deus, alguém vai ter que resolver isso. Aí vem a cabana, né? Verdadeira cabana? A cabana é o perigo nesse ponto. Aí vem o filho e fala, não papai, eu vou. Não, queridos. Toda decisão de criação de Deus, Epístola de João, não porque nós amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Deus nos ama sabendo que nós somos um pecador miserável. Deus, antes de você nascer, meu filho, Ele te ama. Mesmo Ele sabendo, mesmo você não conhecendo os pecados que você vai cometer no futuro, Ele te ama. Mesmo sabendo que você vai errar feio na vida, mesmo Ele sabendo que você muitas vezes pode estar em noites aí, fazendo coisas que ninguém sabe, Ele quer te resgatar e te dar vida, porque é para isso que Jesus sofreu. Para Ele dizer, se tem que ter justiça, eu vou fazer justiça. Então eu vou lá. Ai, meu Deus, pegou de Deus de surpresa, não.
mesmo sabendo da possibilidade de se entregar na cruz, ele veio de forma voluntária. Mas, pastor, por que Jesus pediu para afastar o cálice tantas vezes? Ele foi amarrado? Ele está obrigado aqui? Quem tem filho sabe que filho com cara amarrada faz as coisas tudo errado, não faz? Já pediu seu filho para fazer uma coisa, ele falou assim: vou fazer, pai! Faz tudo errado, e você vai ter que... Tem dois trabalhos, de brigar com o filho e de fazer o que ele não fez. Fazer certo. É assim, no desenho de casa? Já pediu criança para juntar brinquedo? É ali que coloca. Aí fica 3, 4 brinquedos, você fala, cara, é melhor nem pedir da próxima vez. Jesus não era esse filho com cara amarrada. Mas ele estava temendo algo muito sério aqui. Sabe o que Jesus estava temendo aqui, meus irmãos? Jesus estava temendo a separação de Deus Pai. Você sabia disso? Jesus estava temendo a separação de Deus Pai. Nunca na história bíblica o Pai e o Filho e o Espírito Santo foram separados. Você acha que eu estou brincando? Vamos lá. O que Jesus viu no Getsemane, além do sofrimento, religião, que ele ia sofrer, além daquilo que ele ia apanhar e ser humilhado e torturado, o que Jesus viu do Getsemane foi o brado dele na cruz. Vamos juntos? Mateus 27, Rodrigo, a partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do versículo 45. A morte de Jesus. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Vou ler com vocês aqui. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta, Eli, Eli, lema sabachthani, o que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Pode seguir, Rodrigo. Quando alguns dos que estavam ali ouviram e disseram isso, ele está chamando por Elias. Volta, por favor, Rodrigo. Volta, por favor. Isso. Meu Deus, por que me abandonaste? O que Jesus estava de fato sofrendo, dizendo, Pai, afasta de mim a separação que haverá entre eu e o Senhor nesse momento, porque Deus Pai não suporta o pecado, Deus Pai não lida com o pecado, Deus Pai não está vendo ali o Messias, que Deus Pai fala, eu não suporto o pecado. Por isso você tem que saber Levítico, por isso você tem que ler Números, por isso você tem que ler Êxodo, para você entender que Deus é santo e puro e que tocar na sua presença em pecado. Lembra de 1 Samuel? A arca balança, o ser humano vai lá, encosta, morreu. Nossa, que Deus cruel. A presença de Deus é santa e Ele não pode compactuar com o pecado, o meu e o seu pecado. Quando a gente olha o fariseu lá cuspindo na cara de Jesus, sabe disso, né? Bateram na cara de Jesus, cuspiram na cara de Jesus, sou eu e você. Bem-vindo, é você. É você, sou eu, nossos pecados. Eu nunca cuspi na cara de Jesus, cuspiu. Quando você peca, Dietrich Bonhoeffer vai falar isso de graça barata. Você peca dizendo, ai, Deus perdoa mesmo, olha o que custou para Jesus. Olha o que custou para Jesus você ser arrogante com alguém. Olha o que custou para Jesus quando você cede a desejos da carne. Olha o que custou para Jesus a minha e a sua salvação nessa noite. A separação de Deus Pai. Tim Keller vai dizer que havia uma dança entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele quer dizer de uma sincronia. Nunca a Trindade foi separada na história bíblica. Entenda isso, entenda de uma vez por todas. Deus não precisava vir a esse mundo. Deus poderia decretar e falar, acabou. Irmãos, o que eu estou falando é real, é bíblico. Jesus estava temendo a separação de Deus, porque ele visualizou a sua entrega, o seu pecado. O meu pior, o seu pior. O meu pior, o seu pior, vomitados em Cristo. Eu gosto de uma ilustração. Já viu aqueles artistas que pintam quadro, que fazem assim, ó, jogando, eu não sei o tipo de pintura que é essa, que ficam jogando no quadro, aí essa é uma pintura super diferente.
É isso que a gente faz com Jesus quando a gente peca. Pastor, mas Jesus está vivo. Ressurreto vivo está. Ele vive está. Mas ele passou pelo sofrimento, pelos meus e pelos seus pecados. Amém. Satanás quer dizer para muita gente nessa noite: você não tem jeito. Não vai mudar. Em nome de Jesus. Se Cristo tomou o cálice, é porque é a nova vida para você e para mim nessa noite. Irmãos, em nome de Jesus. Vamos falar de evangelho mesmo. O que Jesus temeu não foi o sofrimento. O que Jesus temeu, Jéssica, não foi o tapa que ele levou. Não foi a coroa de espinhos que ele sofreu. Eu tenho certeza que Jesus, com seu amor por nós, ele faria isso novamente. Mas se pudéssemos perguntar para Jesus: Pai, Jesus, o que custou mais a vocês? O que custou mais a vocês? O sofrimento? Jesus fala: eu sabia que o Pai iria me ressuscitar. Eu tinha confiança no Pai, que o Pai me faria a ressurreição. O que te custou mais? Me separar do Pai por algumas horas, recebendo todo o pecado do mundo. Vocês entendem o escândalo espiritual que está diante de nós nessa noite? Vocês entendem? Imagina a Trindade aqui. Alguém na Trindade fez isso daqui, ó, por alguns momentos. Irmãos, o Pai, o juízo que era sobre nós, a separação que era sobre nós, Jesus viveu na carne, sem pecado. Entendem isso? Que se algum pecador sofresse, é justo. Mas aquele que não pecou, tornou-se pecado por nós, maldição por nós. Naquele momento de cruz, sabe o que significa expiação? Ele estava sendo o cordeiro imolado, e ele levou sobre si as nossas iniquidades. E o castigo que era para nós foi para ele. E agradou a Deus? Agradou a Deus? Esmagá-lo. Agradou a Deus tirar de Jesus. Agradou a Deus. Por que Deus se agrada no sofrimento? Não, Deus não se agrada no sofrimento. Deus, quando olha para o sacrifício de Jesus, interessante, Getsêmani é lugar de esmagar azeitonas para tirar azeite. Deus moeu o seu filho. Deus, o pecado, moeu Jesus. Torceu Jesus. Esmagou Jesus. Aquilo que você sabe na cruz, o pecado, o seu pecado. Para que eu e você nessa noite possamos dizer: não, o Senhor me perdoa de todo o pecado. Olha para a cruz. Porque quando você olhar para a cruz, você vai ver que o seu pecado não é brincadeira. Que para ter graça e perdão, alguém sofreu muito por mim e por você. Por isso o cristão tem que abominar o pecado e dizer: não, eu não vou pecar mais. Você está ficando louco. Você está ficando louco. Eu compactuar com algo que moeu a Jesus. Meus irmãos, em nome de Jesus, rompa com essa vida de pecado nessa noite. Rompa. Jesus está te chamando nessa noite. Vem e muda de vida. Porque aquilo que eu provei no Getsêmani, a separação momentânea do Pai, foi por amor a você. O que faço com o sacrifício de Cristo nessa noite? O que faço com o amor de Deus nessa noite? O que você vai fazer diante do amor de Deus nessa noite? Quem responderá pelo seu pecado? Meus irmãos, o Evangelho não se trata de melhorar a si mesmo moralmente falando. Ah, pastor, vou parar de gritar em casa. Ah, pastor, vou parar de moralmente fazer algumas coisas. Você está pensando que é assim que Deus está falando com você nessa noite? Pode, não pode? Você está achando que Deus está tratando de você reorganizar a sua própria vida e falar: não, pastor, eu preciso terminar, eu preciso excluir alguns contatos aqui, preciso parar de seguir algumas pessoas, eu preciso parar de falar com algumas pessoas, eu preciso sair daquele grupo do WhatsApp da galera do mal lá. É isso que eu preciso fazer, né, pastor? Eu preciso parar de estar naquele grupinho lá que só fala mal dos outros.
Jesus está pedindo de você essas coisas nessa noite, não? O que Jesus está pedindo de mim e de você nessa noite é, por causa da minha obediência, do caminho que eu venci, por causa da reconciliação que você tem com Deus Pai, o cálice não foi ignorado, ele foi bebido por Cristo. E agora, diante disso, eu e você precisamos responder não apenas de maneira moral, nós precisamos responder de maneira espiritual. Nós precisamos responder porque a partir de hoje não se trata apenas racionalmente do que você entendeu aqui, através desse sermão, mas da resposta ao que foi feito na cruz por mim e por você. O Evangelho, meus irmãos, não é uma proposição a ser considerada, não é uma ideia a ser considerada. Quando nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando de verdade. Porque a questão agora não é mais o que aconteceu com Cristo, Andriel, mas o que cada um de nós faremos daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Você vai permanecer confiando a sua mudança a si mesmo? Eu vou mudar. Pô, que legal que você está com força de vontade para mudar e emagrecer, você consegue. Força de vontade. Ter uma vida mais saudável? Você consegue. Ficar forte, malhadão, malhadona, ter uma disposição para correr uma maratona? Você consegue. Mas há algo que você não consegue, que eu não consigo, que é continuar tentando carregar o peso do meu pecado. Porque Jesus vai dizer, vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tem muita gente cansada nessa noite dos seus pecados. Não do cansaço do dia a dia. Cansaço de carregar o seu passado. Cansado de carregar quem você foi ou o que fizeram de você. Jesus não morreu apenas pelos pecados do passado. Ele morreu pelos pecados do passado, aqueles que cometemos no presente e muitas vezes aqueles que nós nem sabemos que vamos cometer no futuro. O que eu quero dizer nessa noite é que Jesus pode pegar o seu passado e colocar sobre ele. E você tirar esse peso das suas costas. Jesus está dizendo nessa noite para algumas pessoas que está na hora de você assumir o lugar que Ele te chamou. Ele te chamou para ser um filho leve, porque o fardo Ele tomou. O cálice, ele não foi ignorado, ele foi encarado. Jesus encarou o cálice. E diante desse cálice, Cristo não recuou. Por que, pastor, que Cristo não recuou? Por amor. Por amor. Você duvida do amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Deus amou o mundo, o amor de Deus, de tal maneira que entregou o seu filho. O que isso significa? Quando você ouvir entregou na sua vida, eu quero que você se lembre desse sermão em nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus entregou Jesus, está dizendo que depois do Getsemane, o cálice foi bebido e Jesus recebe a ira de Deus sobre ele. O Pai se afasta. O Pai não compactua. Houve uma ruptura momentânea, porque Jesus tornou-se maldição por nós. Toda vez que você ouvir entregou o seu filho, quer dizer que custou um impacto na Trindade, ao ponto de Tomé olhar para Jesus e falar: eu quero tocar nas suas feridas para saber que você é Deus. E quando ele toca, o que ele diz? Qual é o clamor de Tomé? Alguém sabe? Pode falar. Deus meu. Jesus está te convidando você a tocar no Messias ressurreto e ferido. Nós estamos estudando Apocalipse na EBD. Eu vou parar de chamar vocês para a EBD. Sabe por quê? Porque quando você quiser saber sobre o Cristo ressurreto, o pastor Enéas hoje deu uma das melhores aulas que eu já vi de Apocalipse, do Jesus ressurreto. Mas esse Jesus ressurreto que está no trono, eu vou parar de chamar. De verdade, eu vou parar de chamar porque é chato. Está ficando conveniente ficar chamando. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite é: quando você quiser aprender a ler a Bíblia,
a EBD está disponível. A gente pode, né, pastor Enéas, mudar o horário, não da EBD, porque na manhã tem um povo fiel, mas tentar ver alguns horários para que você possa estar. Estamos tentando colocar o culto pela manhã para todo mundo conseguir participar, e está tentando fazer. Sabe por quê? Não é para vocês estarem assistindo a gente pregar, ou o pastor Enéas dar aula. Como crerão se não ouvirem? O que Jesus fez no caminho de Emaús foi o quê? Explicar as Escrituras. Irmãos, em nome de Jesus, quando a gente está diante de Jesus nessa noite, a gente está vendo um Jesus que, muito certamente por causa do relato de João, Tomé toca nas feridas de Jesus, correto? Ele toca nas feridas de Jesus. Quando a gente vê Jesus na eternidade, eu e você vamos ver um Jesus que está totalmente restaurado, com o corpo glorificado, mas as marcas da ressurreição, do cálice, estarão nele. Porque o que Jesus fez na cruz é para a eternidade. O que eu quero dizer nessa noite? O meu e o seu pecado custou o Cordeiro, Apocalipse, o Cordeiro que venceu, que foi ferido, agora senta no trono e governa para todo sempre, e ele tem a chave da morte e da vida. Ele é o início e o fim. Todo joelho se dobrará diante do Messias, que venceu a morte, que tomou o meu e o seu pecado. E hoje, quem está em Cristo tem vida eterna. Mas talvez haja pessoas que estão desviadas nessa noite aqui. Presentes, mas desviadas espiritualmente. O que Jesus provou, a separação momentânea do Pai, muitos aqui podem provar a separação eterna de Deus, indo para o inferno. O que mais vai doer no inferno não é o capeta. Isso nem vai ter, irmão, te espetando. O capeta não vai fazer churrasquinho de crente. Você tem ideia errada, né? Um capeta chifrudo, com rabo ali. Meu irmão. Isso é Dante Alighieri. Isso é o inferno de Dante. O inferno, sabe o que é pior no inferno, Hamilton? Fala para mim o que é pior no inferno, Hamilton. Pode terminar esse sermão. A distância de Deus, eterna de Deus. É você ouvir o próprio Deus dizer para você: afasta de mim, eu não vos conheço, para a condenação eterna. Nessa noite há uma escolha. Eu quero convidar você nessa noite que está dizendo: eu escolho me arrepender dos meus pecados e dizer: Jesus, só o Senhor pode me salvar de mim mesmo. Que fique de pé, eu não vou demorar nesse apelo. Que fique de pé aqueles que dizem: Senhor, salve de mim mesmo. Eu peço ao Senhor, me salve, Senhor. Me salve dessa condição que tenho hoje. Eu quero pedir ao ministério para tocar Espírito em verdade, pastor Enéas. Pode ser? Pode ser a capela, como a gente tem feito aqui. Eu quero te dizer nessa noite que você que está clamando o perdão de Jesus, que no nome de Jesus o perdão, a graça, o favor do Espírito Santo te invada nesse momento. Que Satanás seja destruído com as vozes que está soprando sobre o seu passado nesse momento. Que Satanás seja calado dizendo o que você fez horas anteriores. Que Satanás seja calado com as mensagens que você trocou essa semana. Que Satanás seja calado por jogar na sua face os seus erros. E que o amor de Deus, a graça derramada em Cristo, possa te fazer nessa noite receber o perdão de Deus em nome de Jesus. Pai, perdoe filhos e filhas que estão aqui, dizendo: Pai, eu não sei como vou recomeçar, mas eu preciso. Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque o Senhor me chamou. Em nome de Jesus, Pai. Se alguém porventura não conhece a Jesus nessa noite, que ela possa confessar: Jesus, eu reconheço o Senhor como o suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que na cruz o Senhor venceu a morte e me deu vida eterna. Na sua ressurreição, eu posso confiar que eu o verei face a face, porque Deus se agradou de Cristo.
e nos deu a salvação. Jesus, nós queremos te agradecer e cantarmos em espírito e em verdade, porque o Senhor veio a esse mundo morrer por nós realmente como alguém que veio. O Senhor sofreu as dores humanas do pecado. A ira de Deus estava sobre o Senhor, e o Senhor estende as mãos para nós nessa noite dizendo: eu amo todos os meus filhos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e respondem. Tudo que eu fiz foi por amor. Tudo que eu fiz foi por amar você. Tudo que eu fiz foi por amor. O Senhor está mandando te dizer nessa noite, através da sua palavra: você não me amou primeiro, mas eu te amei primeiro. Eu te escolhi para ser chamado de filha e filho amado. Desde a sua infância, ainda que houveram abandonos, todavia eu não me esqueci de você, diz o Senhor. Eu conheço cada fio de cabelo que você tem desde a sua infância, porque você não é um acidente. Eu te desejei vir a esse mundo. Talvez os teus pais podem ter dito para você: você é um acidente, eu não esperava você. Pode ter sido humanamente para 2 pecadores, mas nenhuma vida vem a esse mundo sem que Deus tenha escolhido vir. Esse é o amor de Deus por você, ao ponto de entregar a vida que você tem hoje para você viver na sua responsabilidade. Mas hoje o Senhor quer de você uma resposta. O que você está fazendo com a vida que eu te dei? Por isso, nessa noite eu quero te convidar a confessar Jesus através desse cântico, em espírito e em verdade. Faça dessa música a sua oração. Chore, se derrame, não fique com vergonha. Tenha vergonha do seu pecado, não de Cristo curando as tuas emoções nessa noite. Deixa que Deus cure as tuas emoções. Muitas vezes pode vir com choro, muitas vezes pode vir com um abraço em alguém. Tenha liberdade, Espírito Santo, de fazer a tua obra de redenção nesse momento no meio da tua igreja. Porque Jesus veio a esse mundo, tomou esse cálice para ter salvação. Vamos louvar ao Senhor.